Jnanatimirandatya Jnanam Jana Shalakaya Chaksurumilitam Jena Tadmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastatya Desatarine Sri Chaitanya Madhobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Karamahyam Dadati Swa Padantikam. Então, vamos começar a leitura do próximo Adhikarana, que é o Adhikarana 5, do terceiro pada do primeiro capítulo. Tá? Aqui. No livro, está na página 157, quem tem o livro, tá? Então, o Adhikarana 5, ele é chamado de Dahara. Dahara Adhikarana. O Adhikarana Dahara, que significa o espaço no coração. Tá? Então, a afirmação, o Vishaya desse Adhikarana, a declaração, a tese dele, né, é uma citação da Chandogya Upanishad, onde encontramos o seguinte: Athayaridam agnim brahmapure daharam pundarikam vishmadaharo Sninantarakashastadminyadantastadan Vishtavyam Tavijinyasitavyam. Agora, nessa cidade de Brahman, há uma mansão na forma de um pequeno lótus. Dentro dela há um espaço, a caixa, né, interior. Esse espaço é o que deve ser buscado e o que devemos desejar conhecer. Então, Chandogya Upanishad 8.1.1. Né? Então, essa afirmação está dizendo que dentro do coração não tem um espaço, não, ele continua a ideia de outros Adhikarana que fala que existe dentro do coração. Existe, então, ele está se referindo à busca de Paramatma, do Senhor Supremo, situado em todas as coisas, tendo como a fonte, a vida, a consciência de tudo. Então, a esta afirmação inicial do Adhikarana surge a dúvida. O que é esse pequeno espaço situado no lótus do coração? Seria ele o elemento éter? A alma individual Jiva? Ou o Senhor Supremo? Então, em decorrente dessa dúvida que pode surgir da afirmação, o Purva-Paksha, o opositor, criou um argumento, que seria esse. Por que a palavra Akasha significa geralmente o elemento éter, espaço ou céu? Ela tem de ter o mesmo sentido aqui. Ou porque o Jiva é diminuto e também o mestre da cidade do corpo, ela pode indicar o Jiva. Tá? Então, não é que o Jiva não está presente também, mas
a discussão ela tem outras implicações que nós vamos ver no desenvolver do nosso estudo desse Adhikara. Então, o Siddhanta, o autor, Vyasadeva, ele refuta esse argumento apresentando o Sutra 14. Tá? O Sutra 14, ele vem afirmando Dahara Uttare Bhyaha. Dahara é o pequeno, né? Uttare Bhyaha, pelo que se segue. Tá? Então, a tradução é: o espaço é Vishnu, em razão das declarações subsequentes. Ou seja, vai vir mais coisa pela frente que vão confirmar que realmente esse pequeno espaço em que é o Brahman, não, e que o Brahman é outro aspecto de Vishnu, ou seja, Vishnu também ele é a parte, mas ele também está em tudo, e tudo é ele. Tá? Então, por isso, o espaço, que seria um tipo de éter, onde todas as outras realidades se alojam, nesse caso, devido ao contexto da discussão nessa Upanishada, na Chandogya, é Vishnu. Tá? E isso vai ser visto na discussão mais para frente. Este Adhikara tem vários aforismos, né? Tem uns 4 ou 5. Então, vamos ver o que é, ou melhor, vamos ver qual é a explicação de Baladeva Vidyabhushan encontrada no livro, não? Deste sutra. Tá? O espaço é Vishnu. Então, Baladeva nos explica: o pequeno espaço é Vishnu. Por quê? Em razão das declarações seguintes. Aquilo que é comparado ao éter, mas é livre de todos os pecados e tudo apoia, não pode ser o éter material ou a própria diva. A cidade de Brahman é o corpo do adorador, de acordo com o texto. O lótus do coração é o membro do corpo. É chamado a morada de Brahman. Dentro dessa morada encontra-se o pequeno Akasha, o objeto da meditação. Nisso deve-se buscar o supremo Brahman, livre de todo pecado. Tá? Então, esse é um comentário que Baladeva nos dá sobre isso. E vamos agora pegar um texto do Srimad Bhagavatam, que vai nos dar uma explicação, vai nos dar mais luz sobre este ponto. Tá? Então, nós temos aqui o 10º canto do Bhagavatam, capítulo 87, que é uma parte muito filosófica do 10º canto, que é as preces dos Vedas personificados. Não? Esses Vedas, eles estão orando ao Senhor Supremo, né, no 10º canto do Bhagavatam, e aí ele explica o seguinte: Oraramu pasate yarishi varmasukur padrisha parisara padhatim hridayam arunayodaharam tata udagadaran tatava dhamma shira paramam Unarihayat samyetya napatanti kritantamukhe. Kritantamukhe. Dentre os seguidores dos métodos estabelecidos por grandes sábios, aqueles com visão menos refinada adoram o Senhor como presente na região do abdômen. Seria o chakra abdominal, não? Enquanto os arunis
adoram não como presente no coração, no centro vital, do qual emanam todos os canais de prana, todos os nadis vêm do coração. Não? Dali, ó Senhor ilimitado, estes adoradores elevam sua consciência até o topo da cabeça, onde podem perceber-vos diretamente. Então, atravessando o topo da cabeça, rumo ao destino supremo, eles alcançam aquele lugar do qual jamais voltarão a cair neste mundo, na boca da morte. Tá? Então, aqui nós podemos ver os diferentes locais do corpo, tá? Que as diferentes manifestações do Senhor estão presentes, então, dependendo do nível de meditação da pessoa, da consciência que está, ela medita em diferentes centros energéticos no corpo. Por isso que o processo do Tantra Yoga, Kundalini Yoga, começando pela técnica do Hatha Yoga, que é uma parte preliminar do Tantra, é exatamente fazer com que a pessoa possa, a consciência possa ir se elevando do chakra básico, porque é dito que os diferentes níveis de consciência dependendo de qual parte do corpo que a nossa consciência está. Então, tudo isso é a expansão do Senhor Supremo, que está em diferente colocação. Então, aqui está dito que a pessoa vai se elevando até o coração, e do coração a pessoa pode se elevar para a transcendência, exatamente no chakra, no alto da cabeça, onde ela sai do corpo, entendeu? Portanto, essa parte do Srimad Bhagavatam, ele dá uma explicação sobre isso. Nós poderíamos dar uma olhada no significado de Srila Prabhupada sobre este texto, mas é muito longo, então vamos continuando o nosso estudo através dos adhikaras, ou melhor, através dos próximos sutras, que também trazem comentários do Srimad Bhagavatam. Então, passamos, então, como este adhikarana tem vários sutras, seria o sutra, o adhikarana 1, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, onde foi parar? 1. Ele tem o Sutra 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23. Então, até lá, todos esses sutras servem para estabelecer o Siddhanta, a conclusão deste Adhikarana, que trata exatamente sobre a presença de quem está naquela cidade, naquele espaço situado no coração. Quem está ali? Se é Paramatma, ou se é outras realidades que são apresentadas aqui. Então vamos partir para o segundo sutra desse Adhikarana, que é o 15, tá? Que fala o seguinte: Gati Shadhabhyam Tatha Drishtam Lingam Cha. O espaço do coração é Vishnu. Gati significa que vai, né? Shadabhyam, por causa de ambas as palavras, né? Por causa de ir e das grandes palavras, né? Gati. Tatrahi, além disso, não? Pois Drishtam, é visto, pois assim observado. Lingam cha. Também há uma indicação. A palavra linga significa símbolo, indicação, tá? Tem uma coisa que representa algo, que tem a representação. Então, literalmente, é esse o significado das palavras desse sutra, e na tradução nós podemos formar assim, que o espaço no coração é Vishnu, porque é visto que todos os seres vão ao Senhor durante o sono profundo, e a palavra Brahma Loka indica Vishnu, que é exatamente o destino. Aquele verso do Srimad Bhagavatam mostra que do coração a pessoa vai até, ela sai para a religião última, por isso esse aqui é Brahmaranda, significa a abertura de Brahma, onde a pessoa pode se conectar com os planos superiores e vai. E Brahmaloka é
o destino último dos yogis, dos místicos, para que depois eles possam alcançar Vishnu. Tá? Então, com isso, vamos ver agora o que é que Baladeva nos fala sobre este aforismo. Então, essa passagem é encontrada um pouco mais tarde no mesmo capítulo do Chandogya Upanishad, né, que fala assim: Yathapi hiranyanidhi nihitam akshetraja uparati upari sancharanto navindiyurevam evema sarva praja aharar gachantyaitam brahmalokam navindanti anritena hi pratyudaha. Assim como as pessoas que ignoram o paradeiro de um tesouro enterrado, vagam no chão acima dele, mas não sabem que ele está ali. Todos os seres cobertos pela ignorância vão, dia após dia, para o mundo de Brahman, mas não o conhecem. Esse espaço no coração é aqui chamado isso, Enam, e é descrito como o objetivo de todos os seres, e é conhecido como Brahma Loka. Por essas razões, o espaço é discernido como sendo apenas Vishnu. Em outros lugares, afirma-se que Sata Saumya Tada Sampanno Bhavati. Ó gentil, a pessoa alcança o Senhor durante o sono. É visto, Drishtam, que os seres vivos vão ao encontro do Senhor durante o sono. Deve-se entender Gamakam, que a palavra Brahma Loka significa Vishnu. E, por outro lado, todos os seres não vão diariamente para Satya Loka. Tá? Então, aqui, nesse significado, requer a gente dar algumas explicações. Tá? Então, por isso que nós podemos entender Brahmaloka de duas maneiras. Tá? O planeta de Brahma, que também é chamado de Satyaloka. Tá? Ou então, Brahmaloka no sentido do mundo de Brahman, tá? Da realidade, a natureza espiritual. Então, Brahmaloka pode significar tanto o planeta de Brahma, ou como o mundo de Brahma, o mundo espiritual. Então, portanto, está dito aqui que a pessoa pode alcançar no coração, sem ter aí, que acima, o mundo de Brahma, porque no coração Brahma também está situado, Krishna também está situado, Vishnu também está situado. E é importante entendermos que a tradição Vaishnava, o processo de Bhakti, ele é o processo que leva à compreensão de Deus, não como o processo de Jnana. Em Jnana você compreende Deus de uma forma impessoal, como o Brahman. E, portanto, ele é impessoal, ele não tem uma morada, ele é algo assim amorfo, desqualificado. Agora, quando você realiza o Senhor Supremo, ele nunca está sozinho, você também realiza o reino de Deus. Tá? Então, essa é a realização de Bhakti, do serviço relacional. Porque Krishna, ou mesmo Vishnu, que está no coração, por isso é dito que se Vishnu está no coração, ali também é Brahmaloka, ali é o mundo de Vishnu. Tá? Então, aqueles que realizam Vishnu, elas também realizam automaticamente Vaikunta, a natureza pessoal, a natureza da diversidade do reino de Deus. Agora um devoto que realiza Deus como Bhagavan, como uma pessoa suprema, plena de qualidades doce como Krishna, ela realiza também Vraja ou Vrindavana. Por isso é dito que Vishnu nunca tira os pés do mundo espiritual. Quando ele vem, o mundo espiritual vem com ele. Então, na verdade, dizer que
no coração, a morada que está no coração é a morada de Vishnu, a morada de Deus, e identificar Vishnu com sua morada é natural dentro da conclusão filosófica ou teológica do Vaishnavismo. Realizar Vishnu é realizar sua morada. Então, que exatamente Brahma Loka, que está ali no coração, o espaço do coração é Vishnu. E outra coisa também que se fala aqui, tanto neste aforismo, como no comentário de Baladeva e de Abhusthana, que quando a pessoa está em sono profundo, ela está em Vishnu, ela realiza Vishnu, mas ela não tem consciência. Eu vou explicar por quê. Porque quando você está no estado de sono profundo, é aquele estado de passividade da consciência. Quando você está dormindo, mas está sonhando, existe muitos vritis na consciência causado pelo mal da paixão. Tá? Agora, um sono profundo é aquele estado de que você está presente, mas é um estado impessoal ainda. Tá? É bem diferente de o estado de consciência de vigília, que você conscientemente quer meditar em Deus. Entende? Então, por isso porque no sono profundo é dito que os estados de consciência, os 3 estados de consciência chamado sono profundo sem sonho, sono com sonho e o estado de vigília são influenciados pelos gunas. O modo da ignorância afeta o sono profundo. O modo da paixão afeta o estado onírico de sonho, tá? E o estado da bondade é o estado de vigília. Agora, quando a pessoa alcança o estado de Shuddha Sattva, ela transcende os 3 gunas. O estado dela é chamado Turiya, ou Shuddha Sattva, ou Vasudeva, estado espiritual, entende? Que ela pode externamente estar nos 3 outros estados, mas ela está no estado de iluminação. Entende? Aí ela pode entender a realidade de Vishnu. Tá? Então, apenas isso para poder dizer que todos os seres vão ao Senhor no sono profundo, mas eles vão de uma forma manifesta, sem relação com Deus. Tá? Assim como quando o universo é destruído, todas as almas voltam para o corpo de Mahavishnu e ficam no latente, como fundido nele, esperando a próxima criação. Então, no sono profundo também, a alma a consciência fica manifesta, de modo da ignorância. Tá? Por isso que esse estado é importante também para relaxar, por isso que o yoga, uma das coisas muito importantes do yoga é alcançar o estado de relaxamento, por isso que uma dos asanas muito usados é chamado Shavasana, é o estado de você não pensar, você não só relaxar completamente. Entende? Então, nesse estado, você está com Deus, mas não tem consciência. Entende? Porque tudo está nele já. Tá? Então, vamos ver o que o Srimad Bhagavatam... Nós já vimos o comentário de Baladeva, agora vamos continuar esta mesma parte do Srimad Bhagavatam que nós lemos no sutta anterior, que é do 10º canto, capítulo 87, as preces dos Vedas personificados, e lá ele continua assim. É um dos versos seguintes. Esse é o verso 20, que segue a sequência daquele outro verso anterior, que fala sobre exatamente a alma mudar do estômago, do abdômen para o coração e depois para a cabeça. Aí é uma continuação dessa mesma ideia. Ele fala: Swakrita pureshwagni vavahiram taratam varanam Tava purusham vadantyakila shakti drito shakritam iti nrigatim vivicha kavayo nigamavaparam bhavata upasatim grima bhavam bhuvi vishwa sittaha. O ser vivo individual, embora habite os corpos materiais que criou para si mesmo, por meio de seu karma,
de fato, não é coberto nem pela matéria sutil, nem pela grosseira. Isso acontece assim, porque, como descrevem os Vedas, ele é parte integrante de vós, o possuidor de todas as potências. Tendo determinado que esta é a posição da entidade viva, os sábios eruditos ficam imbuídos de fé e adoram vossos pés de lótus, os quais se oferecem todos, aos quais se oferecem todos os sacrifícios védicos neste mundo e que são a fonte da libertação. Então, ainda comentando este aforismo, tem mais um outro verso que faz parte do capítulo 7, verso do terceiro canto do Srimad Bhagavatam, que trata sobre as perguntas de Vidura. Tá? Aqui há uma discussão em que Vidura ele está conversando com o sábio Maitreya. O sábio Maitreya e Uddhava tinham recebido as instruções finais de Krishna, antes de Krishna deixar este mundo. Então, por isso que Vidura, que é um grande devoto do Senhor Vishnu, do Senhor Krishna, Vidura era a encarnação de Yamaraj, devido a uma maldição. Yamaraj, ele fez algum erro administrativo em relação ao karma das entidades vivas, e o sábio se sentiu prejudicado, amaldiçoou Vidura, que nascesse como um Shudra, e, portanto, Vishuddha nasceu como filho, e o filho ilegítimo de Maharaj Vichitravirya, né? E assim ele era o irmão de Dhritarashtra e também de Pandu, não? E, portanto, ele, depois que Krishna deixou o planeta, então ele quis saber, ele foi, e ali ele é instruído sobre o conhecimento espiritual. Então, aqui nessa parte do Bhagavatam descreve sobre isso. Então, ele fala assim, aqui, na verdade, é a pergunta, não? Na verdade, quem está falando ou quem está descrevendo? Deixa eu ver aqui. Tá. Vidura questiona e Maitreya responde a uma pergunta de Vidura, e esse verso está incluído nessa resposta. Yadendriyo paramotha drashtratmani parehara viliyante tada kleshaha samsupta seva kritnashaha. Quando os sentidos se satisfazem na superalma, a personalidade da divindade que tudo vê, e imergem nele, todas as misérias são completamente subjugadas, assim como após um sono profundo. Essa instrução se refere ao processo de yoga, não? Que é o processo da alma. Por isso é dito que o serviço devocional ele tem duas linhas. Uma que, através do esforço, a pessoa vai ocupando o serviço devocional, seguindo os princípios védicos, e vai se elevando gradualmente com o conhecimento espiritual até se libertar em Brahmaloka. Tá? E outro é o processo ensinado por Sri Chaitanya Mahaprabhu, que é o processo chamado de Jiva Mukta. Você pode se libertar nesta vida. Se você, nesta vida, você desenvolve o conhecimento espiritual, você conhece a pessoa de Deus e pode já se tornar consciente do seu relacionamento com ele, mesmo neste mundo. Então, você fica liberto em consciência, chamado Jiva Mukta, liberto em viva. Então, esse é o processo de libertação que Chaitanya Mahaprabhu veio nos dar, mas o processo de Bhakti, especialmente ensinado em outras Sampradaya, a Manuja Sampradaya, especialmente a Brahma Sampradaya, antes de Chaitanya Mahaprabhu, o processo de Bhakti não é de se libertar em vida. Era um processo de você se purificando e nascendo cada vez em situações mais elevadas, mais consciente de Krishna, até se libertar finalmente. Então, portanto, essas instruções que você vai encontrar aqui se refere a esta parte do conhecimento espiritual. Tá? Então, continuando aqui, e por isso que o tema
deste adhikara tem a ver com isso, porque geralmente o processo de bhakti, como yoga de meditação, que é meditar em Vishnu no coração. Então, por isso que a preocupação é de explicar e deixar bem claro essas condições de quem está no coração, o que é esse espaço no coração, quem está ali, que é exatamente o Senhor Vishnu. Então, vamos ler o próximo sutra. É o 16. É o 16, sim. É o 16, ele fala assim: Dritescha mahim no asyasmin upalabde. Drite, por manter, né? Tá. E mahim, maha, pela glória, asya dele, asmin, isso, upalabde, pela afirmação. Então, por essa afirmação, upalabde, né? O Senhor Supremo está nesse espaço diminuto do coração devido a essa afirmação, não? A palavra dele, drite, manter tudo em seu mahima, em sua glória, tá? Então, por manter tudo na sua glória, gente, por essa afirmação que tudo é mantido na glória dele, é o Senhor que está ali no coração. Tá? Então, a tradução desse verso, desse aforismo, o espaço do coração é Vishnu, porque somente esta grande personalidade é considerada a mantenedora do universo. Que é a palavra do aforismo, Drite, que ninguém mais mantém. Jiva não mantém, tem nada mais que afirmado pelo opositor desse adhikara é mantenedor. Tá? Então, portanto, quem está nesse espaço, e o que é esse espaço? É Vishnu. Tá? O espaço do coração é Vishnu. Fazendo aquela ideia que eu estava falando, realizar Vishnu é realizar a sua morada. Então, o coração é a morada de Vishnu, assim como o coração é a morada da diva. Entende? Mas o Senhor também aceitou vir morar junto com a diva por sua graça, por sua compaixão, para purificá-la, tá? E ela poder se elevar. Então, com isso, eu vou ler agora o comentário de Baladeva, de Vibhusana, do aforismo 16, que ele fala o seguinte: após as palavras Daharosmin Anarakasha, este Dahara, que é exatamente o tema do adhikara, não, o adhikara é exatamente Dahara, adhikara, essa palavra Dahara, tá? O espaço é comparada ao Akasha. Interessante que esse elemento Akasha, o éter, a quintessência, que é aquilo que acomoda todos os outros, é um espaço, mas não é o ar. Entende? O ar é um elemento mais denso, ele é o espaço. Tá? Nós podemos ver claramente a diferença entre espaço e ar. Vou dar um exemplo. Se você tem uma garrafa cheia de ar e você pega uma bomba de vácuo, tira o ar, junto com o ar sai o espaço. E o que acontece com a garrafa? Explode. Porque não tem o espaço. Tá? Ele é mais sutil. Então, o espaço... E você pode ver, por exemplo, uma bexiga. Ela está murcha, o espaço tem um espaço suficiente. Aí você assopra um pouquinho de ar, ela fica ali. Aí você abre... Agora, se você coloca muito ar, você cria pressão, porque o espaço é menor. Então, você vai ver, há uma diferença em entender a questão do espaço, entende? E o ar. Então, nesse sentido, o espaço do coração, então, esse caixa está se referindo a isso. E Baladeva está dizendo aqui, as palavras da Haro, do coração, é comparada ao Akasha, ao éter. Tá? É, então, descrito como se espalhando por toda parte. Então, descrito como se espalhando por toda parte, é chamado Atma e é considerado livre do pecado.
Declara-se, então, que Athayatma setu vidhriti resham lokanam asambhedaya. Atma é um dique, um limite para impedir a destruição dos mundos. Entende-se, portanto, que esse espaço da Hara possui grandeza na medida em que mantém o universo. Assim, o espaço se refere a Vishnu. Em outras Upanishadas, também Vishnu é glorificado dessa maneira. A Brihad Aranyaka Upanishad 4.4.22 diz que Esha setur vidharana esham lokanam matam bheiraya. O Senhor é como um dique de apoio para que estes mundos não se desintegrem. Então, na verdade, ele é o espaço do espaço, porque o espaço que permite que todas as coisas persistam, se situem. Então, sem Vishnu, nem mesmo o espaço se situa. Então, por isso, dizer que Vishnu também é a caixa está se referindo ao conceito arquetípico de espaço. É o espaço do espaço, tá? Aquele espaço que dá espaço ao espaço. O espaço, ele dá espaço a todas as outras coisas, mas quem dá espaço ao espaço é Vishnu. Por isso que a palavra Vishnu, ela vem da palavra Vish, significa permear, espalhar, aquele que está em todos os lugares. Usando o nome bíblico de Deus, né? É o espírito que sopra em todos os lugares. Esse seria o melhor nome usado dentro das tradições cristãs ou mesmo judaica, de Vishnu. Vishnu significa aquele que está em todos os lugares, aquele que sopra em todos os lugares, que vai para todos os lugares, aquele que dá, e, portanto, ele dá espaço em todos os lugares, porque ele existindo, tudo pode existir nele, inclusive os elementos materiais sutis que permitem que os elementos mais densos subsistam. Está claro? Então, vamos ver aqui, vou continuar aqui. Entende-se, portanto, que este espaço da Hara possui grandeza em medida que mantém o universo. Assim, o espaço se refere a Vishnu. Tá? Então, nós já vimos aqui que ele é um dique, citando o Brihadaranyaka Upanishad. Então, agora vamos ver qual é o verso do Bhagavatam que faz uma reflexão sobre esse ponto deste sutra. Tá? Para isso, nós temos o 9º canto do Srimad Bhagavatam, tá? Então, no capítulo 19 do 9º canto, que trata sobre o assunto do rei Yayati, que é um personagem do Srimad Bhagavatam, que o rei Yayati, aqui, Sukadeva Goswami está explicando a história do Maharaji Yayati, tá? E aí ele explica nessa citação, da citação de Maharaji Yayati, ele chegou no verso 29, tá? Ele mostra como que ele orou, como Yayati orando ao Senhor Krishna, ele alcançou a libertação. Tá? Então, esse é o verso 29 que fala assim, essa prece, tá? Namastubhyam Bhagavate Vasudevaya Vedhate Sarva Bhuta Divasaya Shantaya Brihate Namaha. Ó Senhor Vasudeva, ó Suprema Personalidade da Divindade, sois o Criador de toda a manifestação cósmica. Viveis como a super-alma nos corações de todos, e sois menor que o menor, todavia, sois o maior que o maior, e sois onipenetrante. Pareceis completamente silencioso, nada tendo a fazerdes. Mas isto deve-se à vossa natureza onipenetrante e ao fato de serdes pleno de todas as opulências, portanto,
ofereço-vos minhas respeitosas reverências. O Srimad Bhagavatam. Tá? Então, vimos o comentário, né, de Baladeva sobre isso já. Então vamos partir para o próximo agora, o aforismo 17. Ele fala: Prasidhehe, por ser assim famoso, não, por ser assim conhecido, não, e o espaço no coração é Vishnu, também porque ele é frequentemente descrito, conhecido como espaço, tá? E aí nós vamos ver, antes de ler o verso do Bhagavatam, nós temos um verso pequeno, mas vamos ver o comentário de Baladeva, no 17, tá. Depois do 17, ele fala aqui. Também se sabe que a palavra Akasha é frequentemente usada para significar o Brahman, em passagens como O Hivanyaka Pranaya Desha Kasha Anandona Shya. Quem poderia respirar se o Akasha não fosse felicidade? Corri, Evanyaka. Este é um verso muito interessante da Taittiriya Upanishad, que ele vem complementando, tá? Um verso muito importante que vai ser o tema do meu curso, que eu vou começar amanhã, de Bhaktirasa, tá? Que é exatamente aqui. Baladeva Vidyabhushan apenas citou a segunda parte do verso, mas a primeira parte deste verso da Taittiriya Upanishad fala assim: Raso Vaisaha Rasam Hevayam Labdarandi Bhavati. E aí ele continua falando, né? Que Yoko Hevanyaka Pranayaresha Akashanandonasya. Está dizendo que Saha, ele, o Brahman, o Deus, né? Ele é raça, ele é objeto de bem-aventurança, de prazer. Rasovai Saha. E aquela pessoa que experimenta raça, esse prazer estético de um relacionamento, ela pode sentir bem-aventurança. E aí esse verso fala: e como uma pessoa pode respirar, como ela pode existir, como ela pode viver, se o Akasha dela, o espaço dela, se ela não tem espaço para ser feliz, para Ananda, para que ela tenha aqui, ó, a palavra Talita aqui, explicada aqui, Anandonasha, se não houver Ananda, como uma pessoa pode ser eterna, como pode ter conhecimento, porque a natureza plena do ser não é só a existência, como os impersonalistas tentam colocar, só realizar o aspecto de eu sou, que eu existo, a eternidade. E é interessante que eles falam que isso também é Ananda. Não, isso não é Ananda. Isso é realizar um aspecto. Certamente, realizar a natureza do eterno faz com que você pare de sofrer no mundo material, mas Ananda não é ausência de sofrimento. Ananda é um prazer positivo que se estabelece no espaço do ser. Tá? Então, portanto, então, por isso é dito na Upanishad, em outra citação, de que não é pela esposa que a esposa é amada, mas por aquilo que é amável que há na esposa, que é o Atman, que é Deus do coração. Então, nós, mesmo nos relacionamentos, nós só podemos ser felizes nesses relacionamentos porque Deus está ali indiretamente sendo buscado. Por isso que quando nós temos um relacionamento com uma pessoa, na amizade ou no relacionamento conjugal,
nós temos uma expectativa de que aquela pessoa é perfeita. Mas o que vai acontecer é que aquela pessoa não é perfeita, porque a alma está buscando a perfeição em Deus no coração. Não! Você não está buscando felicidade naquela pessoa que é tão condicionada como você. Senão, eu não estou dizendo que nos relacionamentos humanos não há um amor, mas o amor humano é um amor possível, que você não espera nada daquela pessoa. Você aceita ela como ela é. Então, esse é diferente daquelas paixões que nós temos, nós queremos ter a pessoa perfeita, e aí nunca encontramos e ficamos buscando eternamente, e cada vez frustrado. E como diz a esperança última que morre, a gente nunca desiste, né? Nunca vamos desistir, porque é a busca do ser perfeito. Por isso que dizem os yogis, eles não sofrem, porque quando nós vivemos neste mundo, nós dependemos das coisas desse mundo para sermos felizes. Mas como essas coisas são temporárias, elas quebram, envelhecem, nos abandonam, e aí nós sofremos porque nos apegamos, e o preço do apego é o sofrimento. Então, aí os impersonalistas falam, então, o budista fala, não, o sofrimento é causado pelo desejo. Então, não tem desejo, não se apega a nada. Mas isso é artificial. A natureza da alma é se apegar a algo. Mas ela tem que se apegar, como ela é eterna, ela tem que se apegar ao eterno. Quando a alma eterna se apega a uma condição temporária, que existe incompatibilidade de natureza. Ela sofre. O preço do apego ao temporário é o sofrimento, porque o apego ao eterno é bem-aventurança, tá? É o prazer livre das dualidades, tá certo? Então vamos passar, vamos ver aqui. Acho que eu estava lendo o significado de Baladeva. Vamos ver o verso do Bhagavata que fala sobre isso, porque Vishnu é descrito como estando no coração, tá? Então nós temos um verso também do terceiro canto do Bhagavatam que nós já lemos, mas nós passamos os capítulos anteriores, o capítulo 5, que ainda trata da conversa de Vidura com Maitreya. Tá? Então, temos o verso 32, que ele diz: Tamasobhuta sukshmadi yathakam lingam atmanaha. O céu é um produto do som, e o som é uma transformação da ignorância egoísta. Em outras palavras, o céu é a representação simbólica da alma suprema. Como eu já expliquei, que Paramatma, o Atma, o Senhor Supremo, ele é o espaço do espaço. Tá? Então, o espaço relativo é a representação do espaço arquetípico, que é Vishnu, que está em tudo. Tá? E permite que o espaço, que Vishnu, como espaço em tudo, permite que o espaço dê espaço. Tá? Então, só Vishnu dando espaço ao espaço, o espaço pode dar espaço à terra, fogo, água, ar, éter e os outros elementos densos. Tá certo? Então, aqui termina o Bhagavatam. Vamos partir para o próximo sutra. Itara paramarshat saiti chenasambhavat. Itara, o outro, paramarshat, pela referência, por consideração, saha, ele, iti, assim, chetse, na, não, asambhavat, pela impossibilidade. Se alguém disser que o espaço se refere ao diva, em razão da referência ao diva no texto, a resposta é não. Porque é impossível para a diva ter as qualidades mencionadas, tá? Essas qualidades mencionadas nas outras partes dessa citação do Chandogya Upanishad, da Chandogya Upanishad. Então, vamos ver agora o que nosso comentador fala sobre esse verso 18. Então, no verso 18, o que é que Baladeva faz? Baladeva, ele recapitula o Purva Paksha, o argumento oposto. Tá?
Entende? Dizendo que dentro da mesma passagem referente ao espaço do coração, menciona-se diva, né? Tá dito, e aí ele repete, entende? O texto Vidigasatariam, na verdade ele não repete, ele cita um outro verso agregado àquele que fala Ataya Isha Prasados Macharira Sambuthaya Paranjyotir Upasam Padyasvena Rupena Bhinishpadyata Isha Atleti Huvachaita Amritam Abhayam Etat Brahma. A alma liberada eleva-se do corpo, alcança a luz suprema e é dotada de sua própria forma. Este é o Brahman imortal e destemido. Então, o Purva-paksha continua dizendo que o espaço do coração deve ser a diva. Então, por isso que este aforismo, número 18, ele vai tratar exatamente sobre essa questão que o Purva-paksha traz. E por isso Baladeva, nesse aforismo, né, que se alguém disser que o espaço se refere a diva, em razão da referência diva no texto, a resposta é não, porque é impossível para a diva ter as qualidades mencionadas. Então Baladeva continua dizendo, né, se por causa de uma referência para marchar a diva e tara no meio da passagem, não se pode afirmar que o espaço do coração é o diva. Por quê? Porque é impossível assambhavar, já que os 8 atributos desse espaço mencionado, começando por ser livre do pecado, não se aplica à jiva. Então, com isso, Baladeva, de novo, ele recapitula o Purva-paksha e, de novo, explica que não é o fato. Tá? Então, também, complementando essa ideia, temos um outro verso do próprio Srimad Bhagavatam, na mesma parte das preces dos Vedas personificados, e continuando mais para frente, os Vedas descrevem. Sayada jayatva jammanu saita gunastajusham bhavati sharupatam tadanu mrityu apeta bhaga Muta johasi tamahiriva tvacha mata bhagu mahasi mahiyaseshta gumite parimeya bhaga. A natureza material ilusória incita o diminuto ser vivo a abraçá-la. E, como resultado, ele assume formas compostas de suas qualidades espirituais. Subsequentemente, ele perde todas as suas qualidades espirituais e tem de sujeitar-se a repetidas mortes. Vós, todavia, evitais a energia material da mesma maneira que uma cobra abandona sua pele velha. Glorioso em vossa posse das 8 perfeições místicas, vós desfrutais ilimitadas opulência. Então, aqui também, nesse verso do Bhagavatam, está descrevendo essas outras qualidades que é descrita nas citações dessa Upanishada, de qualidades que não podem ser aplicadas. Então, vamos continuar aqui. O próximo aforismo é o 19, Uttaratche Avirbhava Sharupastu. Uttara, pela última passagem, Chet Avirbhava, manifestação da Sharupa, a própria forma, tu de fato. Então, traduzindo, não, se alguém argumentar que passagens posteriores mostram que diva tem as 8 qualidades e, portanto, é o espaço do coração, a resposta é não, porque as qualidades de diva se manifestam através do sada. Não é, de novo, o Purva-paksha está sendo de novo tratado, está sendo recapitulado para ser melhor derrotado. Tentando falar que, sim, as divas adquirem, quando elas praticam yoga, elas alcançam samadhi, elas desenvolvem siddhi, e, portanto, tem essas perfeições. Então, está tentando se colocar que a diva também tem perfeições, portanto, essas qualidades desse texto também podem se aplicar à diva. Tá? Então, esse é o argumento
que é colocado neste aforismo, e Baladeva ele vai respondendo aqui, ele diz: se por causa de uma referência a Jiva no meio da... Não, desculpe, esse aqui é o contrário, eu já li. Agora é o texto do 19. Então, como este sutra é como se fosse invocando de novo por Purvapaksha para melhor derrotá-lo, ele de novo, Baladeva traz, antes de explicar esse verso, de novo, ele faz uma recapitulação do Purvapaksha, que ele fala assim: que assim seja, após o ensinamento sobre o espaço do coração, onde as 8 qualidades são mencionadas, o Prajapati, o Brahma, né, fala sobre a Jiva. Assim, as qualidades mencionadas nas seções relativas ao corpo, ao espaço no coração, podem ser aplicadas a Jiva. Assim, o espaço no coração tem que ser Jiva. Então, essa é a ideia que está sendo derrotada, né? Então, Baladeva, de novo, traz esse argumento para lembrarmos o que estamos fazendo, tá? Por que estamos discutindo. E aí ele cita o aforismo, não, que eu já li. Se alguém argumentar que essa passagem mostra que é Jiva, então ele fala que Jiva pode desenvolver através de sadhana, através do samadhi, né? A perfeição da meditação, ele pode desenvolver esse siddha, essas qualidades. E aí Baladeva nos explica. A palavra tu, porém, indica uma refutação, tá? Que está aqui no aforismo. Sarupas tu, tá? A palavra na deve ser entendida no discurso do Prajapati, que é Brahma, né? Ele ensina que essas 8 qualidades surgem na Jiva pelo sadhana. Mas não é possível dizer que o espaço no coração desenvolve as 8 qualidades pelo sadhana. Essa é a diferença. Essas qualidades existem em Vishnu, mas elas são adquiridas em Jiva, mas elas não são naturais a Jiva. Então, esse é o ponto que ele vai colocar aqui. Tá? Mas não é possível dizer que o espaço do coração desenvolve as 8 qualidades pelo sadhana. É preciso aprender que o espaço do coração, que é Vishnu, né, tem já as 8 qualidades eternamente. E se a Jiva desenvolve essas 8 qualidades, porque essas qualidades são-lhe imbuídas, ele é dotado delas por Paramatma. No entanto, o Prajapati afirma que as qualidades da Jiva surgem do sadhana. Pois é dito que Saivam evaisham prasadosma chartra samutaya. A alma liberada, que se eleva do corpo, aparece em sua própria forma. Chandogya Upanishad. Portanto, há uma grande diferença entre Jiva e o Senhor. Embora a Jiva atinja essas qualidades pelo sadhana, esses siddhis, né? Essas perfeições, qualidade como apoiar o mundo, agir como um dique, mostra que o Senhor é o espaço no coração. Tá? Então, para isso, nós temos aqui um outro verso do Bhagavatam, que seria o 4º canto, no capítulo 9. No capítulo canto, na verdade, não é o capítulo, é o capítulo 9, né? Tem o 4º canto, nós temos o capítulo 9, está dito aqui. É o verso número 52, e ele explica assim. 52, tá. Abhyarchitas tvaya nunam bhagavam pranatartiha yadanodhyaino dhira mrityum jidhu sudurjayam. Querida rainha, aqui, na verdade, essa parte do Bhagavatam é uma descrição da libertação de Dhruva Maharaj, certo? Entende? Então, aqui, os habitantes do mundo espiritual, quando a mãe de Dhruva Maharaj, que era Suniti, foi liberada junto com ele,
eles estão glorificando ela porque ela foi o primeiro guru, o primeiro mestre que encaminhou Dhruva para o processo de buscar Deus. Então ele traduz assim: querida rainha, deveis ter adorado a suprema personalidade da divindade, que liberta seus devotos do maior perigo. As pessoas que constantemente meditam nele superam o curso de nascimentos e mortes. Essa perfeição é muito difícil de ser alcançada. Então, podemos ver que a questão de que da diva alcançar esses atributos é muito difícil. Não são todos, apesar de ser, muitas pessoas que praticam yoga não têm nem ideia como despertar Siddhi. Quem é que pratica yoga? Quem ensina yoga vai... Não, realmente é muito difícil esse processo de desenvolver as qualidades, tá? Então, portanto, essas qualidades naturalmente pertencem a Vishnu, tá? A diva, quando desenvolve essas qualidades, como decorrência de muita evolução, de muitos nascimentos e mortes, tá? Então, vamos passar agora para o próximo aforismo. Anyarthascha paramarshah. Jiva é mencionado para outro propósito. Então, assim, no verso 20, Baladeva explica. Menciona-se a diva na passagem para ensinar sobre Paramatma. Atingindo o Senhor, a diva atinge uma forma dotada dessas 8 qualidades. Então, na verdade, não existe essas 8 qualidades na diva se não for em decorrência dela ter alcançado a realização de Paramatma. Porque Paramatma é a fonte dessas opulências. Então, portanto, por estar em comunhão com Paramatma, isso é Samadhi. Ela adquire as qualidades de Paramatma em decorrência da sua comunhão com ele, do seu yoga, não de outra forma, não é por natureza. Então, portanto, esse espaço ali não é a jiva que está ali, que faz espaço. Tendo em vista que, mais para frente, nesse Upanishad, descreve as qualidades inerentes desse espaço, ou da pessoa que ocupa o espaço. Tá? Então, como o Baladeva nos explica no 20, e o Bhagavatam também aqui temos 2 versos do 4º canto também, mais para frente, o 4º canto, mais no capítulo 28 do 4º canto, e o capítulo 28 fala sobre as canções entoadas pelo Senhor Shiva. Tá? Então, nessa parte, mostra como que o Senhor Shiva, entende? Glorificando o Senhor Vishnu, nessa parte chamada Bhagavad, canta essas 2 canções. Eu vou ler os 2 versos do sânscrito direto e depois eu dou a tradução de uma vez só, porque é uma sequência, não? Aham bhavam nachanyastvam tvam evaham vichashvabho nanna pashanti kavaya chidam jato managapi evam samanaso hamso hansena pratibodhitaha swastata vicharena nashtam apa punajvitim. Minha querida amiga, eu, a super-alma, e tu, a alma individual. Deixa eu ver. Não, deixa eu ver esse verso aqui. Não, desculpa, eu estou no verso errado. Não, eu li o verso certo, mas eu descrevi ele de uma forma errada, como se ele estivesse num outro capítulo. Mas, na verdade, ele está no capítulo... Por isso que eu notei o tema aqui, é bem diferente do que eu estou falando. É o capítulo onde se descreve a história de Maharaj Purandjana, como que Maharaj Purandjana, devido ao seu apego à família, ele teve que nascer como uma mulher, seu apego à sua esposa e outras coisas. Então, aqui há uma afirmação em que os brahmanas eles estão se referindo, eles estão pregando a alma, como que ela, como que depois dessa vida, na história de Purandjana, ele se tornou uma mulher. Então, aqui está explicando. Minha querida amiga, eu, o Sr. Vishnu está dizendo, né? A super-alma, e tu,
a alma individual, não somos diferentes em qualidade. Não somos diferentes, pois somos ambos espirituais. De fato, minha querida amiga, qualitativamente não és diferente de mim em tua posição constitucional. Tratar de medir sobre este assunto, trata de meditar sobre este assunto. Aqueles que são eruditos, realmente avançados, munidos de conhecimento, não encontram lugar, não encontram qualquer diferença qualitativa entre nós dois. Isso aqui é um conhecimento que mostra o Aham Brahmasmi, que tudo tem as mesmas qualidades em Brahman. E a Shiva está explicando isso, não? Dessa maneira, ambos os cisnes, Deus e a alma, vivem juntos no coração. Quando um cisne é instruído pelo outro, ele se situa em sua posição constitucional. Isso significa que ele recupera sua consciência de Krishna original, a qual andava perdida devido à sua atração pela matéria. Então, ele descreve a situação ali. Tá? Então, agora nós vamos encerrar o Adhikara. Na verdade, temos mais 3 sutras. Nós passamos da hora um pouquinho, mas tudo bem, dá para a gente terminar de ler aqui. Quando eu parei aqui. Opa. É 20 aqui. Tá aqui. Alpa Shruteri Chiteda Yuktam. Alpa pequeno, Shrute do Shrute, e assim Chet Setatke Uktam dito. Quanto à descrição do Shruti sobre o diminuto, indicar Jiva, e esse não ser o fato, isso já foi dito. Como o espaço é pequeno, deve se referir ao Jiva. Esse argumento já foi refutado. Tá? De novo, se traz o Purva Paksha e de rebuta. Então, para isso, é citado, antes de citar o verso, Baladeva de Bhushan explica este com um comentário pequeno. Esta objeção já foi respondida, né? Em 127, Nichayadvat Evam Vyomacha. Declara-se que o Senhor tem o tamanho de um padesha, que é essa medida do polegar ao indicador, não padesha, essa medida do coração. Não? Porque esse tamanho é conveniente para meditar no coração que é desse tamanho. O Senhor, que possui poderes inconcebíveis, é descrito como sendo desse tamanho, unicamente para conveniência de meditação, assim como os devotos fazem as murtis, as imagens de Krishna, da forma de Krishna, quando ele apareceu, não importa o tamanho, às vezes são grandes, às vezes pequenos, vai em Maya, por exemplo, são imensas, às vezes a pessoa não importa. Os yogis, quando eles meditam em Vishnu, eles imaginam Vishnu dentro do coração e, portanto, do tamanho do coração. É uma questão apenas de conveniência que o Senhor Supremo, que é ilimitado, aceita vir dentro dos limites, numa forma concebida dentro do nosso limite, para ser objeto da nossa meditação. Tá? Então, por isso, nós lemos o verso 21, não? Aí o Bhagavatam, no capítulo do segundo canto, nós temos essa descrição, tá? O quinto capítulo do segundo canto, que fala sobre o Senhor como a causa de todas as causas, esse verso. Narayana Paroyogo, Narana Paratapa, Narayana Parangyanam, Narayana Paragatahi. Todos os diferentes processos de meditação ou misticismo são meios para compreender Narayana. Toda a austeridade visa alcançar Narayana. O motivo do conhecimento transcendental serve para obter o vislumbre de Narayana e informa a salvação é entrar no reino de Narayana. Tá? E o cultivo do conhecimento... E, enfim, desculpe, aqui tem forma. E, enfim, a salvação é entrar no reino de Narayana. Tá? Então, com isso, nós passamos agora para o outro aforismo, que é Anukritasyacha.
Jiva não pode ser Brahman, porque Jiva desenvolve semelhanças com Brahman. E nisso, Baladeva nos explica, nesse seu comentário, que o espaço do coração é eternamente dotado de 8 qualidades. O Prajapati explicou que as 8 qualidades aparecem na diva pelo sadhana. Assim, as qualidades da diva surgem, melhor, assim as qualidades da diva seguem as qualidades do espaço do coração. Portanto, a diva é diferente do espaço do coração. Anteriormente, o Swarupa, a própria natureza da diva, era coberta por falsidade, anrita. A cobertura é posteriormente removida pelo culto a Brahman. Então, a diva manifesta as 8 qualidades. O Prajapati diz que a diva se torna como o espaço no coração. Não é que ela seja o espaço no coração. A diva é uma réplica ou semelhança do espaço do coração. O objeto original e o objeto que imita são diferentes, como na declaração Hanuma imita o vento. Similarmente, a afirmação de que a diva libertada se tornou como o Brahman indica que a diva é diferente do Brahman. Além disso, uma afirmação semelhante é encontrada em outro Shruti, que diz Niranjana Paramam Samyam Upaiti. A jiva pura alcança semelhança com o Senhor. Mundaka Upanishad 3.1.3. Então, agora nós temos aqui um verso também que vem do primeiro canto do Srimad Bhagavatam, tá? Logo no capítulo 12 do primeiro canto, nós temos esta afirmação que fala, no capítulo que fala sobre o nascimento de Maharaj Parikshit, tá? Mostra como Parikshit viu o Senhor Vishnu, tá? E nessa parte se afirma Tana vidam mayanu sangabadha dhiya swang atmanam madastatedam yatha samadhau munnevoyodvi vidhi doye nadhya pravishta iva namarupe. Meu querido Uddhava, assim como grandes sábios em transe de yoga mergulham na autorrealização, tais quais rios mergulham no oceano, e dessa maneira não se dão conta dos nomes e formas materiais, de modo semelhante. As gopis de Vrindavana estavam tão apegadas a mim em suas mentes que não podiam pensar nos seus próprios corpos, nem nesse mundo, nem em suas vidas futuras. Toda a consciência dela estava simplesmente atada em mim. Tá? Então, este texto é explicado assim. Por fim, nós encerramos o aforismo, o adhikara, né? O tema com esse aqui, o último aforismo. Apish Mariate. Os Smritis também dizem que as almas do Jiva se torna como o Brahman. Tá? Então, Baladeva explica aqui, citando um verso do Bhagavad Gita, da Bhagavad Gita. Idam yanam upashritya mama sadarmyamagataha sargepi nopajayanti pralayena vyatanti cha. Aqueles que alcançaram qualidades semelhantes às minhas, ao perceberem este conhecimento através do Guru, não renascem neste mundo e não sentem dor na hora da morte. Então, ele comenta que os Brites dizem que as almas liberadas exibem qualidades semelhantes ao do Senhor. Portanto, o espaço do coração não é o Senhor. Desculpe, é o Senhor e não é a diva, a alma individual. Então, com isso, nós vamos encerrar este Adhikarana citando um verso do 11º canto do Srimad Bhagavatam. Esse verso do 11º canto do Srimad Bhagavatam está situado no parte que está onde exatamente as instruções de Krishna para Uddhava, onde ele fala sobre Bhakti Yoga, tá? Ele diz assim: Titikshurdvandamatranam sushilasa nyatendriyaha shanta samahita dhiya jnana vijnana samyutaha mato no shikshitam yate viviktam anubhavayam
Mayaveshitava chito madharma nirato bhava ativraja gati trishu mamevaishi tataparam. Deves, assim, permanecer contente, livre de desejos, tolerante com todas as dualidades, afável, autocontrolado, tranquilo e dotado de conhecimento e realização transcendentais. Com atenção fixa, medita constantemente nas instruções que te transmiti e assimila a sua essência. Fixa tuas palavras e pensamento em mim e empenha sempre aumentar a sua realização acerca de minhas qualidades transcendentais. Dessa forma, atravessarás os destinos dos 3 modos da natureza material e voltarás a mim. Então, com isso se encerra este Adhikarana. Deixamos o Adhikarana 6 para a próxima aula. Então, desculpa, eu passei do nosso horário, porque esse Adhikarana estava mais longo do que eu pensava. Então, eu vou só deixar aqui para nós, mas não tem nenhum problema. O problema é ficar roubando a hora de vocês aí, talvez vocês tenham atividade, mas eu gostaria agora de colocar dúvidas, perguntas, algum comentário que queiram colocar sobre este Adhikarana, tá? Prabhu, Fala, Lokarata, Prabhu. Esse espaço no coração, o espaço no coração, ele é o mesmo para todas as almas? Esse espaço, né? Esse espaço colocado ali, ele é o mesmo de tamanho para todas as almas? Primeiro, nós temos que entender que esse espaço não é material, tá? Sim. Esse espaço é o próprio Senhor Vishnu. Assim como nós podemos pensar que Krishna, porque algumas pessoas falam que a adoração da deidade é idolatria. A idolatria é você pegar uma matéria e falar que aquele é Deus. Agora, quando Deus vem dentro da matéria, da sua onipotência, ele não está sujeito às leis da matéria. Ali é Deus que é a origem de tudo, que aceita vir dentro dos limites daquela matéria para ser objeto da nossa meditação. Então, portanto, esse espaço do coração é comparado com o ato do acharya, do mestre, instalar umas deidades e pedir que Krishna venha na madeira, Krishna venha no mar. Por isso que quando você instala uma deidade, de 2 maneiras, ou você faz uma cerimônia ritualística e você faz com que Vishnu encarne. Por isso que a deidade é Artya Vigraha, é um tipo de encarnação, é uma expansão de Deus, que vem nestas condições que parecem materiais. Igual quando Krishna encarna. Krishna a palavra encarnar, que é bem cristã, não é a melhor tradução da palavra avatara. Avatara significa que ele desce, mas ele não assume carne. Entende? Ele não assume os limites, ele não está limitado às leis da matéria, mas ele vem ali para ser objeto da nossa meditação. Então, assim como dos processos de bhakti, de serviço devocional, na forma de adorar as deidades, existem várias formas de deidade, o ato de você identificar esse espaço no coração é uma deidade para Krishna ser adorado pelos yogis. Tá? Então, da mesma forma como as deidades elas têm que ser feitas de acordo com a descrição das escrituras. Então, da mesma forma, as escrituras de yoga, Vaishnavas, que descrevem a meditação em Paramatma, também é descrito que é a medida. Não é que ele é dessa medida, que esse espaço é dessa medida. Nós vemos ele com nossos olhos materiais. E, portanto, nossos olhos materiais têm que ser delimitados, tem que ser dado, entende? O meridiano, né? Tem que ser dado as coordenadas. Então, é dado Então, o fato de dizer que espaço no coração, que é Vishnu, que está bem claro, porque quando Vishnu vem, o mundo espiritual vem com ele. Então, o espaço do coração é Vaikuntha, é o mundo de Vishnu que está ali.
Então, ele vem dentro das coordenadas da matéria, assumindo tal e tal forma. Mas ele não está limitado pela matéria. Essas coordenadas é para que nós possamos identificar onde meditar, como meditar, de qual forma meditar. Então, por isso nós temos que entender isso, por isso se descreve que a diva também está no coração, mas é interessante que quando descreve que no coração tem diva e tem Paramatma. Paramatma mede um angusta, que às vezes traduz como um polegar, entende? Mas, na verdade, do polegar, essa medida do polegar ao indicador, ou seja, é a hipotenusa desses dois catetos aqui. Isso é angusta. Às vezes se fala em alguns textos como sendo um polegar, que é visto, tem que ser o yogi vai medir. Por isso, vamos entender que o serviço devocional, como nós não temos visão espiritual ainda, as escrituras falam para meditarmos nele de tal e tal forma, das deidades, porque Krishna encarnou e exibiu passatempos e assumiu tal forma, e você vai meditar nessas formas que na encarnação Krishna veio, e forma essa, às vezes, reconstituída nos elementos materiais na forma da deidade. E aí, quando você faz isso, essa deidade é considerada uma encarnação, assim como quando ele veio para meditar. Então, esse espaço também é dessa maneira. Se descreve que Vishnu tem uma angusta, mas também descreve também no coração tem duas almas, Paramatma e Jivatma. Quem sabe qual a descrição da Jivatma, encontrada na Bhagavad Gita e em outros lugares? Quem já leu isso em algum lugar? Eu não entendi a sua pergunta, Prabhu. O que o senhor perguntou? Você falou que se descreve o tamanho do espaço no coração, o tamanho de Vishnu no coração que pode ser meditado, que é uma angusta. Mas também se descreve o tamanho da alma. O tamanho da alma é relacionada com o fio de cabelo, né, Prabhu? Que ela não sei quantos... 1/1000 da ponta de um fio de cabelo. É um tamanho assim... Então, você pode ver que a descrição da alma também, que é espiritual, situada, entende, dentro do corpo material. A alma também, o tamanho dela também é espiritual, mas a diferença de que Deus é bem maior, a descrição da meditação dele. A alma, entende, ela é imperceptível, ela é ridiculamente infinitesimal comparado com Deus. Então, Deus que é infinito, ainda assim, ele vem dentro do limite. Então, viu, Prabhu, você deve entender que esse espaço não é um espaço material. É uma concessão a nós podermos vê-lo com nossos sentidos materiais. É apenas uma coordenada, por assim dizer. Entende? Claro. E eu vou lhe dizer uma coisa. É tanto uma coordenada que, por exemplo, se você tem uma mão grande, seu angusta é maior do que quem tem uma mão pequena. Sim, é verdade. É verdade. Então, qual é o tamanho de Paramatma? Eu não tinha. Do coração? É uma coisa que a gente... Agora que eu parei para pensar nisso. É relativo, entendeu? Certo? Verdade. Mas se você analisar, esse tamanho é o tamanho do nosso coração. Então, a pessoa pequena, o coração é menor, mas é o mesmo tamanho de quem não é o angusta. É proporcional, né? Hã? O tamanho é proporcional à pessoa. Exatamente. É como nos outros seres que o Lokanatha tinha perguntado, né? Então, por isso, se é para meditar Deus no coração, do tamanho do coração, o coração de cada um vai ter medida diferente. Mas existe uma medida prática que é a angusta, que esse tamanho aqui é exatamente o tamanho do coração. Proporcional. Tá, então acho que tá bom, porque senão passou muito tempo aqui, senão essa gravação vai ficar muito pesada. Então, obrigado pela participação.